Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Nós podemos ler uníssono. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Leamos. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aplica a palavra. Nosso Pai, nós rogamos a sua iluminação, o entendimento, a compreensão da sua palavra pelo Espírito Santo que habita em nós. Opera nos ajuntamentos dos santos, ó Deus, revelando o segredo dos corações, convertendo, restaurando, exortando, consolando, animando. Abençoe também Gabi, ó Deus, que está para fazer a cirurgia. Que o Senhor seja com ela, com seu coração, com a sua mente, seja com toda a equipe médica, Senhor Deus. Também lembra de Nestor, que o Senhor dê alívio às suas dores, ó Deus, abra a porta para um tratamento eficaz para a saúde dele. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem nos convida a pensar no passado, no nosso passado. Na teologia, eles sistematizam as doutrinas e eles dizem o seguinte: eles usam 4 termos para a nossa vida. Eles chamam Adão, por exemplo, antes de pecar, estado de inocência. Era o estado de Adão antes de comer o fruto proibido. Mas ele come o fruto proibido e ele então passa do estado de inocência para o estado de pecado. Ele e toda a sua descendência. E essa passagem diz: lembrai-vos do estado de pecado que vocês estavam. O outro estado é o estado de graça, quando Deus nos tira desse estado de pecado e nos transfere para a sua graça em Cristo Jesus. E, por fim, o estado de glória. Quando Cristo voltar, ele nos levará para a sua glória. Como eu disse, esse versículo 11 não fala do estado de inocência, nem o estado de graça, nem o estado de glória, mas o estado de pecado. Ele diz aos Efésios: lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Então, lembrar é importante, lembrar da nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Lembrar da nossa escravidão aos inimigos de Deus e da impossibilidade pessoal de obtermos nossa libertação. Éramos escravos. Aí, no capítulo 2, versículo 1 diz: nos quais costumávamos viver no pecado, com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos neste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, o diabo, a carne, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Éramos escravos. Lembrar de nosso comportamento pecaminoso perante o Senhor, que lhe causava nojo e provocava sua ira contra nós. Diz o salmista:
Salmo 51. Lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo dia. Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim. Era a nossa condição, enojados por Deus e debaixo da ira de Deus. Lembrar da nossa ingratidão ao Senhor, que nos abençoavam com bênçãos desta vida e atribuíamos aos falsos deuses o nosso bem-estar. A Maria, aos orixás, nós entendíamos, ou então pela nossa própria força, achávamos que alcançávamos essas coisas. Lembrar do nosso estado de perdição eterna, que nos encontrávamos devido aos nossos pecados. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Devemos lembrar de nossa vida pecaminosa para sentirmos nojo de nossa vida sem Deus. Ele está pedindo para a gente trazer essa memória, porque se alguns aqui estão pensando em retornar, vão perceber que é algo terrível. Não devemos lembrar de nossa vida pecaminosa com saudosismo, mas com profunda tristeza. Em nosso testemunho, por exemplo, pessoal, não devemos contar com riqueza de detalhes algo que é ofensivo ao Senhor. Porque aquela vida era nojenta, era detestável, levávamos para o inferno. Nós podemos simplesmente dizer, olha, eu vivi uma vida de desobediência ao Senhor. Nossa vida pecaminosa tem de ser um passado, mas nunca um presente. Ela já desapareceu. Eu sou aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Antes de maldizermos nossa vida no presente, porque alguns dizem, poxa, depois que eu aceitei Jesus, minha vida está um inferno. Bom, se você for examinar direitinho e o estado de pecado é terrível, você jamais diria uma coisa dessa. Mas vejam, no estado de pecado, a gente precisa pensar, isso inclui a ausência de comunhão com o Senhor. No estado de pecado, nós não tínhamos comunhão com o Senhor. Versículo 12, leamos. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele enumera aí, e o primeiro que ele diz, naquele tempo do estado de pecado, quando não conhecíamos o Evangelho, nós não nos relacionávamos com Cristo, nós não tínhamos comunhão com Cristo. E o que isso significa? Não ser amigo de Jesus ou ter comunhão com Jesus significa não ter o perdão dos pecados e, consequentemente, estarmos condenados ao lago de fogo por toda a eternidade. Não ter Jesus é não ter perdão. E não ter perdão é ser condenado eternamente. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Imagine se você e eu tivéssemos morrido naqueles dias. Não tínhamos o perdão, iríamos ser condenados. Não ter compatibilidade com Jesus é não ter acesso ao Pai Celestial e comunhão com o Espírito Santo. Quem não tem Jesus não tem o Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podíamos ir ao Pai e também não podíamos ser batizados com o Espírito Santo da promessa. Porque para ter o Espírito Santo é preciso ter Jesus. Não ter sintonia com Jesus é não possuir a vida de prazer e felicidade eterna que será concedida aos amigos de Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós não podíamos afirmar que tínhamos a vida eterna,
porque não tínhamos o Filho. Não ter comunhão com Jesus é não poder participar da ressurreição para a vida eterna no retorno de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele vai nos ressuscitar, mas uma ressurreição especial para a vida eterna. Mas quem não era amigo de Jesus não pode participar desta graça. Não ter amizade de Jesus é não ter o advogado celestial no dia do juízo, que garantiria a nossa absolvição. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, mas naquele tempo não tínhamos advogado. E lá nós seríamos certamente condenados ao inferno. Não ser amigo de Jesus é não ser batizado com o Espírito Santo, que nos ensina, nos lembra e nos capacita a andar no caminho do Senhor e nos habilita com dons espirituais e o fruto do Espírito. Naquele tempo, o Espírito, nosso corpo não era morada do Espírito Santo. Pelo contrário, as trevas tinham possibilidade de nos possuir. Não ter comunhão com Jesus é não ter um intercessor nos céus, constante, suplicando ao Pai em nosso favor. Porque ele disse que ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai fazendo o quê? Intercedendo por nós. Mas naquele tempo ele não estava intercedendo por nós. Eu não rogo por todos, eu rogo por aqueles que hão de crer no meu nome. Sim, um homem sem Jesus não possui as bênçãos especiais de Deus. Não é justificado, não é santificado, não é adotado, não é batizado com o Espírito Santo, não vai ter esses privilégios do novo céu, da nova terra. Um homem sem Jesus viverá eternamente na escuridão. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparada para o diabo e seus anjos. Um homem sem Jesus tem como senhor de sua vida o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz assim: lembrai-vos, naquele tempo nós não tínhamos Jesus. O estado de pecado envolve também a ausência de comunhão com a igreja de Deus. Vamos ler todo o versículo 12. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Depois de estar sem Cristo, a segunda afirmativa é separados da comunidade de Israel. Israel era a igreja do Antigo Testamento. Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembrar então que naquele tempo nós não tínhamos comunhão com a igreja. Não pertencíamos à igreja. E só através da igreja nós podemos ser salvos, porque Cristo é o Senhor da igreja. Não ter comunhão com a igreja significa não ser povo de Deus, mas descendente da serpente, do diabo. Se eu não pertenço a Cristo, eu pertenço a outro. Só pertence a Cristo aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Como disse, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Não ter comunhão com a igreja é não estar debaixo da proteção de Deus, mas sujeito aos poderes do pecado. Sim, Jesus, quando partiu, antes de partir, ele orou: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos debaixo do guarda-chuva divino. Jesus nos entregou ao Pai e o Pai está nos protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele tempo nós estávamos fora do guarda-chuva. Não ter comunhão com a igreja significa não ser selado por Deus, mas possuir a marca da besta, o número 666. Havia esse número em nós, 666.
mas o Senhor nos selou com seu espírito da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Não ter comunhão com a igreja significa que não tem autoridade para trabalhar para Deus, porque não recebeu o poder do Espírito Santo, nem os dons do Espírito Santo. Havia uns homens querendo expelir demônio. Vocês se lembram dessa passagem? Diz assim: nós estamos repreendendo você, demônio, em nome de Paulo, a quem Jesus prega. Aí o demônio diz: conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço você. Quem, naquele tempo, não adiantava a gente dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Que não tem poder nenhum na vida de uma pessoa que esteja debaixo do próprio Jesus. Não ter comunhão com a igreja significa não ser a noiva do Cordeiro e ser excluído da festa da eternidade. Quem faz parte da igreja vai participar do grande banquete, mas diz: ficarão de fora os incrédulos, os mentirosos, os abomináveis, todos aqueles que cometem mentira. Meus irmãos, se afastar então da igreja sobre a justificativa dos erros dos irmãos é se esquecer da sua própria imperfeição. Não quer dizer que todos que estão na igreja são perfeitos. Não é possível ser perfeito. Todo mundo tem seus defeitos e nós estamos nesse processo até chegar ao estado do varão perfeito. Deus está especialmente no ajuntamento dos santos. Sim, meus irmãos, Deus se manifesta no meio da congregação. O nosso crescimento espiritual depende da comunhão dos santos. Dependemos da igreja para crescer. O estado de pecado. O estado de pecado inclui a ausência de conhecimento das promessas do Evangelho. Vamos ler aí o 12. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranham às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sim, nós não sabíamos as promessas do Senhor. A promessa do Evangelho de Deus, de perdão de todos os nossos pecados, não fazia parte do nosso conhecimento, porque nós não nos relacionávamos com Ele e, consequentemente, por causa desses pecados, nós seremos condenados. Os homens, quando ouviram o sermão de Pedro, sentiram no coração: o que é que vamos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós não sabíamos disso, estávamos vagando aí, possivelmente na praia agora, ou no barzinho, ou qualquer outro lugar de diversão, sem essa promessa maravilhosa. A promessa do Evangelho de Deus, de reconciliação com Deus Trino, e é totalmente estranha ao homem alienado do Senhor, que o conserva como inimigo de Deus. Sim, nesse estado, no estado de pecado, nós não éramos amigos, éramos inimigos do Senhor. Diz o apóstolo Paulo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A promessa do Evangelho de Deus liberta-nos dos inimigos de Deus. Não é do conhecimento do homem não regenerado, que continua escravo das forças do mal. Eles não sabem que são prisioneiros, mas Cristo nos mostrou e Cristo nos libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A promessa do Evangelho de Deus, de adoção na família do Senhor, não faz parte do arsenal do conhecimento do homem não convertido, que continua como membro da família do diabo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
A promessa do Evangelho de Deus de absolvição no dia do julgamento final é totalmente desconhecida do pecador que receberá condenação por causa dos seus pecados. Eles não sabem que vai haver um dia de juízo e que só o Evangelho garante absolvição, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ausência, então, de uma testemunha de Jesus é um dos fatores que impedem os homens de conhecer o Evangelho. Mas a sua condenação não será injusta, porque ele pecou contra Deus. E aí vem a nossa responsabilidade. É nosso dever ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas mesmo que ele não ouça o Evangelho, ele será condenado justamente por causa dos seus pecados. O estado de morto espiritual lhe impede de compreender as boas novas de salvação. O estado de pecado, o nosso estado de pecado antes de conhecer a Jesus, envolve a ausência de esperança no futuro. Leamos de novo o 12. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo fala disso, dessa ausência de esperança, principalmente quando a morte se aproxima. Chegou. Os que percebem que notam alguém morto. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Para um homem sem Deus, sobra a não existência, com a morte física, o que lhe causa pavor quando reflete sobre o assunto, ou a morte bate à porta através de perigos existenciais ou falecimento de um ente querido. Essa pessoa que não tem Deus, ela pode até viver bem, mas se ela ficar em silêncio e o pensamento morte chegar na mente dela, ela entra em desespero. Se ela passar por algum perigo de morte, ela fica em desespero. Quando um ente querido morre, ela fica em desespero, porque não tem esperança do futuro. Não tem. Sem Deus, sem esperança. Para o homem sem Deus, sobra a interminável vida de reencarnações absurdas e sem lembrança da vida anterior. Mas o Evangelho promete a ressurreição dos mortos no último dia e no período intermediário, gozo no mundo da realidade invisível. Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. O homem sem Deus não pode pensar assim, não tem essa graça. Para o homem sem Deus sobra a impessoalidade, que é a integração do ser na divindade depois da morte. Mas o Evangelho promete existência pessoal e eterna. Alguns acreditam que quando morre, ela vai fazer parte do todo do Deus que ela crê. Não, a Bíblia, pelo contrário, diz que nós somos pessoas. E diz que lá o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Na esperança cristã, com a morte física, desencarnamos. Vamos para a presença de Deus na cidade de Deus para aguardar a ressurreição física. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Na esperança cristã haverá um novo céu e uma nova terra, um lugar de felicidade para todo aquele que crê.
João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso tudo era oculto a nós, sem esperança, sem Deus no mundo. Vamos ler mais uma vez o último ponto, o estado de pecado. Vamos lá. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos Deus. Podíamos até falar do nome dele, mas ele nunca encostou na nossa casa, nem na nossa vida. Sem Deus no mundo. No estado de pecado, nesta vida, Deus é nosso inimigo por causa de nosso comportamento pecaminoso. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, ele não era amigo nosso não, era inimigo. Ele estava nos resistindo a todos os nossos investimentos. No estado de pecado, Deus não ouve nossa oração, porque estamos sujos aos seus olhos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No estado de pecado, não somos influenciados pelo Espírito Santo, mas pelo príncipe da potestade do ar. Não tínhamos o Espírito. No estado de pecado, não gozávamos da proteção divina, mas de sua resistência. Deus colocava uma pedra no nosso caminho para a gente tropeçar. E alguns até para morrer mesmo, porque ele detesta o pecador, os que andam na vida em pecado. No estado de pecado, recebemos uma porção da graça comum, mas somos privados da graça especial. A melhor comida ele não nos dava. Dava o ouro, a prata, a roupa, a casa, a família, mas a vida eterna, o perdão dos pecados, a santificação, não. Só para aqueles que o temem. No estado de pecado, estávamos sujeitos à possessão demoníaca, porque o nosso corpo não era templo do Espírito Santo. Não quer dizer que toda pessoa que ainda não tem Jesus está possuída, mas está sujeita. Mas agora nós não estamos, porque a nossa casa está ocupada com o Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, lembrar da nossa vida anterior à conversão. É isso que ele pediu para nós. Nenhum drama existencial pode ser comparado à nossa vida antes do Evangelho. Está sofrendo? É verdade, está sofrendo. Mas não queira voltar para lá, não. Lá era pior. Tanto aqui quanto na eternidade. Voltar aos padrões da vida anterior à conversão é jogar fora todos os benefícios que o Evangelho nos oferece. Vejam, para concluir, eu queria que vocês lessem comigo os benefícios, que eu não vou falar evidentemente, mas vejam o que ele diz aí no versículo 13. Vamos ler que tudo mudou na nossa vida, gente. 13, vamos ler. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A ceia. Nós fomos aproximados. Tudo isso foi realidade, não é mais. Nós somos uma nova criatura. Vamos andar como nova criatura. Amém. Fiquemos de pé.